Vamos lá então, falar agora da difamação. Esgotamos o conteúdo do crime de calúnia, começamos agora o artigo 139 que trata do crime de difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Muito bem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam, estou difamando alguém, imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Reputação é sinônimo de honra objetiva, então o bem jurídico aqui protegido é a honra na sua dimensão, no seu aspecto objetivo. A reputação, a imagem da pessoa no contexto social, perante as outras pessoas, perante a sociedade. Sujeitos do crime, mesma coisa da calúnia. Muitas das coisas que a gente já falou na calúnia, por isso que a calúnia foi mais demorada, a gente vai trazer para a difamação aqui. Sujeito ativo e sujeito passivo, em regra, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo do crime de difamação, portanto crime comum. Atenção especial, novamente, só para o que nós falamos a respeito daquelas imunidades materiais, aquelas chamadas inviolabilidades, das pessoas que detêm aquela prerrogativa. Então o mesmo se aplica aqui. E ele se aplica também para injúria, tá certo? Então as pessoas que exercem função em que detêm a imunidade material, a chamada inviolabilidade, elas não podem ser responsabilizadas civil, criminalmente ou penalmente. Então esses crimes de palavra, se aplica calúnia, difamação, injúria, ok? Então, mesma coisa aqui para esse crime de calúnia, o respeito às prerrogativas da pessoa que detém imunidade material, também chamada inviolabilidade. Pessoa jurídica pode ser vítima do crime de difamação? E aí vamos lá. Pessoal, pessoa jurídica, ela tem honra. A pessoa jurídica tem honra. Então vamos lá. A pessoa jurídica ela não vai possuir a chamada honra subjetiva, mas ela em tese pode ter a chamada honra objetiva. Pessoa jurídica possui reputação. Uma associação, uma fundação, uma sociedade empresarial, ela possui uma reputação, uma imagem no mercado, dentro de uma sociedade. Ela não gostaria de sofrer uma imputação de um fato ofensivo à sua reputação, um fato desonroso. Então, segundo boa parte da doutrina, a pessoa jurídica pode ser sim vítima do crime de difamação, desde que haja ali uma ofensa à sua chamada honra objetiva, a sua honra objetiva. A pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Nós falamos que honra subjetiva, ela refere-se à autoestima, à dignidade, ao decoro, aquilo que eu penso de mim mesmo. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. A honra subjetiva é um direito inerente à pessoa natural, à pessoa física, que tem sentimentos, que tem o seu estado anímico, um sentimento de autoestima, coisa que a pessoa jurídica não tem, ela é representada pelos seus sócios. Perfeito? Então, a conduta é uma imputação, é atribuir a alguém um fato, embora não seja um fato criminoso, é um fato que é ofensivo à reputação da pessoa a quem se está atribuindo. É um fato desonroso. E veja que aqui não importa se o fato é verdadeiro. Não importa se o fato é verdadeiro. Então, eu posso imputar a alguém o fato de que a pessoa é um embriagado quanto mais, um bêbado que anda caindo pelas ruas. Um fato ofensivo à sua reputação. Ou que a pessoa se prostitui, por exemplo, é um fato que não é crime, mas é um fato que é desonroso, que é ofensivo à reputação daquela pessoa. Então, não precisa que a imputação, a atribuição do fato seja criminoso, bastando que ele seja desonroso, mesmo que verdadeiro. E aqui a gente encaixa, se o fato não é definido como crime, mas é definido como contravenção penal, ele não vai encontrar correspondência ao crime de calúnia, ele vai se subsumir, vai se amoldar à hipótese aqui de crime de difamação. Veja que aqui no artigo 139, quando trata do crime de difamação, não tem uma previsão semelhante ao crime de calúnia, como o parágrafo 1º, que fala que aquele que propala ou divulga também responde pelas mesmas penas. Será que a pessoa que propala ou divulga, então, não estaria sujeita à responsabilização penal? Não é isso que a doutrina entende. A doutrina entende que a pessoa que propala ou divulga, ela também está praticando a imputação de um fato
ofensivo à reputação e também estaria incidindo na conduta do caput do artigo 139. Perfeito, então? Entendido? Então não é porque não existe um dispositivo semelhante ao parágrafo 1º do artigo 138, como na calúnia, em que se fala expressamente que aquele que propala ou divulga calúnia também responde pelas mesmas penas do caput, que aqui no artigo 139, que trata da difamação, por não existir esse dispositivo, a pessoa estaria isenta da responsabilidade penal. A pessoa que propala ou divulga, ela também está praticando a conduta descrita no caput, que é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Tá bom? Então, também pratica o crime na forma do caput. Voluntariedade. Voluntariedade, então, é o dolo. O crime é doloso. O dolo aqui, eu esqueci até de falar no crime de calúnia, existem as expressõezinhas em latim que são importantes. Lá na calúnia eu tenho um dolo de difamar, que é chamado de animus, de caluniar, né? Animus caluniandi. Animus caluniandi. O animus, o dolo de caluniar, de ofender a honra da pessoa através da calúnia. Aqui eu tenho o animus difamandi. O animus de difamar. O animus de difamar. De imputar a alguém um fato desonroso para ofender a sua honra, para causar danos à sua honra. E aqui a consumação em tentativa, aqueles comentários que nós falamos a respeito da calúnia. Em que momento ele se consuma? No momento em que terceira pessoa toma conhecimento daquele fato ofensivo à honra da vítima. Por quê? Visa-se aqui proteger a honra objetiva. Então, se terceira pessoa não tomar conhecimento, o crime não está consumado. Tanto a calúnia quanto a difamação trata a respeito da questão da tentativa. Normalmente esses crimes são cometidos mediante palavra, normalmente na forma verbal, e fica até difícil da gente verificar, por serem crimes instantâneos, ou seja, que se consumam no exato momento em que são proferidas as ofensas, vislumbrar se é possível tentativas nesses crimes. Sim, são possíveis, embora de difícil configuração, há possibilidade de tentativa nesses crimes quando praticados na forma escrita. Praticados na forma escrita, pode acontecer uma situação de que aquela mensagem escrita não chegue a conhecimento de terceiro, ou chegou somente a conhecimento da vítima. A doutrina gosta de mencionar a tal da carta interceptada. Eu faço as ofensas através de uma carta ou de um bilhete escrito, mas alguém intercepta e a vítima ou terceira pessoa não toma conhecimento dessa ofensa. Então vejam que são hipóteses bem menos difíceis de se configurar na prática, mas que é virtualmente possível sim haver tentativa nesses crimes. Tá? Eu até mencionei em sala de aula brincando, digamos que de madrugada no grupo da sala de vocês, aí estava todo mundo bebendo de uma noite de um sábado para o domingo, e alguém que não gosta do outro manda aí um áudio falando ofensas a respeito dessa pessoa, fazendo falsa imputação de um fato desonroso, ou seja, praticando possivelmente iniciando a execução de um crime de difamação. Só que passou a madrugada, ninguém viu esse áudio, passou adiante, ninguém ouviu. Simplesmente aquele áudio ficou lá e somente a pessoa que falou sabe o que ela disse ali naquele áudio. Ou seja, houve início de execução, mas como não chegou a conhecimento de nenhuma pessoa, não houve a efetiva ofensa à reputação, de modo que ficou o crime na forma tentada. Só para citar um exemplo mais moderninho aí a respeito da tentativa ou a possibilidade de tentativa de um crime de difamação. Exceção da verdade. Agora atenção, porque as provas adoram cobrar aqui, dizer onde cabe a exceção da verdade, onde não cabe, e vão tentar confundir vocês com injúria, calúnia e difamação. Já vimos que na calúnia a exceção da verdade ela cabe como regra. Eu tenho o direito de provar que aquela imputação de crime que eu fiz não foi falsa, e com isso conseguir que seja reconhecida a atipicidade da minha conduta. No crime de difamação, as coisas se invertem. Em regra, não cabe exceção da verdade no crime de difamação. Porque vejamos, aqui pouco importa eu provar que o fato que eu imputei é verdadeiro ou não. O tipo penal fala que é imputar a alguém, ou difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Não fala que essa imputação é falsa, então, em regra, não caberia exceção da verdade para eu provar que a imputação daquele fato desonroso que eu fiz é verdadeira. Entenderam aí a distinção? Por que não cabe como regra aqui na difamação a exceção da verdade, eu provar que a imputação que eu fiz é verdadeira? Pouco importa se eu falei que a pessoa era um bêbado que caía no chão, se é uma pessoa depravada que tem relação indiscriminada com várias pessoas, se prostitui.
né? Então não importa, porque mesmo sendo verdadeira, você estará cometendo o crime de difamação. Agora, existe a possibilidade de cabimento. Então aqui não é a regra, é a exceção o cabimento. E é uma só exceção em que cabe a exceção da verdade, somente uma hipótese que cabe a exceção da verdade no crime de difamação. Quando a ofensa proferida é contra servidor público, contra funcionário público, no exercício das suas funções. E a ofensa tem a ver com o exercício das suas funções, desculpem. Então, qual é a única hipótese então que se trata aqui, em que se aceita a exceção da verdade no crime de difamação? Somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Vamos entender o sentido de por que nesse caso cabe exceção da verdade. Olha, estamos falando aqui de um servidor público que pratica essa conduta desonrosa e essa conduta desonrosa impacta, tem reflexo na sua função. Nesse caso, há um interesse público, meu como cidadão, de querer provar que esse seu comportamento desonroso prejudica o serviço público. Pode inclusive caracterizar algum tipo de infração disciplinar, algum tipo de transgressão disciplinar, de desídia no exercício dessas funções, uma improbidade administrativa. Então nesse caso importa. Por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês de eu dizer que o fulano, em todas as festas, ele bebe até cair no chão. Seria um fato ofensivo à sua reputação, que poderia caracterizar o crime de difamação. Pouco importa, não importa para mim se ele bebe na festa, não importa o que ele faz da vida dele. Isso é questão de vida privada. O direito penal respeita as autonomias da vida privada. Mas, se eu falo que é o fulano que vive embriagado no serviço público, na repartição pública, no momento do expediente, aí não é uma coisa que interessa somente a vida privada dele. Aquele seu comportamento pode trazer prejuízos ao serviço público, inclusive pode caracterizar uma transgressão disciplinar, uma infração disciplinar que precisa ser apurada e corrigida pela administração pública. Então, nesse caso, o legislador penal previu essa possibilidade de exceção da verdade quando se tratar de funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício das suas funções. Vejam, não é somente ser servidor público, funcionário público, né? E o conceito de funcionário público vocês vão encontrar lá no artigo 327. 327 vai trazer quem é considerado funcionário público para efeitos penais, inclusive figuras equiparadas a funcionário público, que não são exatamente funcionários públicos, mas são pessoas que estão ali e que prestam serviços para a administração pública de alguma forma. Nesse caso, há sim o direito de eu provar, fazer prova da verdade de que aquela pessoa realmente praticou aquele comportamento desonroso, porque ele é um funcionário público e aquela ofensa tem a ver com o exercício da sua função pública. Entendido então, gente? Perfeito. Então, nesse caso se admite sim prova da verdade. Estamos terminando aqui, vamos ficar bem tranquilos. Exceção da verdade, então somente nessa hipótese. Exceção de notoriedade, mesma coisa que falamos na calúnia. A exceção de notoriedade, ela também se aplica aqui no crime de difamação, quando o fato é público e notório. Fato público e notório. O autor traz um negócio até meio assim preconceituoso aqui, mas ele fala um exemplo da pessoa que eu faço uma imputação de um fato desonroso no sentido de que é um travesti. Que ela sai na noite como travesti. Eu não vejo, a gente tem que ver o contexto social que a gente vive atualmente. Eu não sei se hoje em dia a gente pode dizer realmente que uma pessoa se travestir, uma pessoa ser um travesti, isso seria desonroso. Mas tudo bem, mas é a vítima que vai apreciar dessa forma, não é isso? A vítima que pode se incomodar com essa imputação, essa imputação de um fato que é desonroso para ela. Mas vejam, se isso é público e notório e todo mundo sabe, a pessoa se prostitui, todo mundo tem conhecimento disso, é público notório, é numa cidade pequena que todo mundo sabe, poderia se invocar essa chamada exceção de notoriedade, porque nesse caso não haveria honra a ser protegida, não haveria ofensa alguma à honra objetiva, porque aquele fato é de conhecimento ou de domínio público. Perfeito. Estamos na reta final aqui do crime de difamação. Eu vou deixar a injúria para o próximo bloco. Vou tentar concluir aqui esse bloco só com o crime de difamação, porque o crime de injúria ele é bem grandinho, tá? Eu acho que vou deixar para outra aula. Na verdade, eu vou manter essa aula com 3 blocos. Na próxima aula eu vou gravar a partir de injúria e as disposições gerais. Perfeito? Mas a gente encerra aqui o nosso crime de difamação. A ação penal, vamos analisar mais adiante, tá certo? Vamos ver em que hipótese que a ação penal é privada, quando é que é pública condicionada à representação, mas
não falaremos agora da ação penal. Só digo para vocês, adianto que em regra é ação penal privada. Então somente se inicia ação penal através de queixa-crime. Queixa-crime. Princípio da especialidade. Aqui vai ser parecido com o que nós falamos, só recapitulando. Lei de Segurança Nacional. Difamação contra o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando essa ofensa é praticada com motivação política, vai configurar um crime de difamação da Lei de Segurança Nacional. Da Lei de Segurança Nacional e não aqui no Código Penal. Código Penal Militar. Também existe uma difamação específica no Código Penal Militar. Vide lá artigo 9º, né, quais são as hipóteses em que a difamação vai ser crime militar, conforme regra do Código Castrense, do Código Penal Militar. Lei de imprensa, já falei para vocês que existia, que a Lei 5.270 de 67 não foi recepcionada pela Constituição Federal. Uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ela apreciou a lei de imprensa e julgou que houve revogação da lei de imprensa nesses aspectos aqui relativo à parte criminal. Essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal, de modo que é só a título de conhecimento histórico que existiu aqui crimes de calúnia, difamação e injúria quando praticado pela imprensa ser um crime especial da lei de imprensa. E por último, o Código Eleitoral. Da mesma forma, eu tenho lá o artigo 325 do Código Eleitoral, que quando a difamação é na propaganda eleitoral ou visando fins eleitorais, eu tenho um crime de difamação especial do Código Eleitoral e não o crime de difamação do Código Penal. Perfeito, então? Chegamos bem até aqui, encerramos a aula antes do tempo. Vou ficar devendo para vocês o crime de injúria, para gravar posteriormente. Vou lançar só essas 3 aulas, só esses 3 blocos para não ficar cansativo. Eu vejo que vocês não estão seguindo na sequência ali, tá? Tem muito pouca visualização dos vídeos mais recentes, viram os mais antigos, mas ainda estão deixando o vídeo para ver depois, certo? Então, não vou botar para não acumular muito vídeo para vocês. Da última vez eu gravei só dois blocozinhos. Agora eu estou deixando só 3. Mas vejam, são vídeos de 20 minutos, pessoal. Se a pessoa quiser acelerar o vídeo aí, dobrar a velocidade no YouTube, ela consegue assistir em 10 minutos um vídeo desse. Então, tirem tempo para assistir esse vídeo, porque teriam que assistir essa aula na faculdade, já não estão indo para a faculdade dia de quinta-feira. Então, eu acho que nesse tempo de isolamento, de confinamento, eu creio que haja tempo suficiente para assistir esses vídeos. Só acho que talvez alguns não estejam direcionando o tempo da forma mais proveitosa possível. Então, não brinquem com a matéria, assistam, tirem dúvidas. Eu estou achando que está vindo pouca dúvida no WhatsApp, então eu passo do pressuposto que entenderam tudo ou não entenderam nada. Não tem meio termo, porque senão está vindo pergunta, não está vindo colocações, indagações no WhatsApp ali, que eu estou à disposição 24/7, não é só no dia de aula, é na semana toda. Eu estou ali esperando as perguntas, esperando que se manifestem a respeito do que viram e de dúvidas que tiveram na aula, para poder a gente debater e lançar questões, eventualmente, responder questões. Então, mas preciso dessa demanda, desse feedback também de vocês, tá certo? Leiam o material, eu mandei as páginas, se puder imprimir como o colega fez aí, ou botar numa tela maior para poder visualizar melhor. É importante que leiam esse material com a doutrina mais completa, não fiquem só na aula. Não fiquem só na minha aula aqui, que aqui a aula é um pouco mais resumida, um pouco mais direcionada, um pouco mais objetiva. Eu extraio aqui o que eu acho mais importante da doutrina, mas é importante que vocês leiam os julgados, o que a doutrina fala, a doutrina que é mencionada pelo próprio autor do livro. É importante que vocês façam esse aprofundamento, tá certo? Então, eu creio que por hoje é só. Depois eu gravo o restante do que não terminaram os crimes contra a honra. Ainda temos injúria, ainda temos disposições gerais que vão até o artigo 145. Até o artigo 145. Então, creio que na próxima aula a gente vai tomar mais uns 2 ou 3 blocos para terminar os crimes contra a honra. Muito bem. Então tá bom. Muito obrigado por vocês. Um abração. Um beijo a todos.